Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando sobre a saúde da garganta. A sua vai bem ou mudou o tempinho? É lá que dói, é lá que arde. Conta pra gente. Para responder às nossas perguntas, participam desse programa de hoje os otorrinolaringologistas Dr. Ronaldo Kennedy de Paula Moreira e também o Dr. Eustáquio Nunes Neves, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E para você participar com a sua dúvida e pergunta, é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior a gente assistiu uma reportagem, de uma jornalista, de uma estudante de jornalismo que teve que retirar as amígdalas e a adenoide quando tinha 5 anos, exatamente por ter infecções de repetição durante muito tempo, que atrapalhava ela, inclusive, de respirar. E aí eu finalizei o bloco anterior falando, hoje em dia, essas cirurgias diminuíram, tenta-se mais um tratamento conservador, mas e em que casos que elas ainda são indicadas? Eu tinha finalizado com você, né, doutor? Pois não, foi. Basicamente, eu reporto aos pacientes 5 indicações básicas. 5 indicações. Seriam amígdalas hipertróficas, ou seja, volumosas, grandes. E se tiver adenoide aumentada também, a cirurgia indicada é a adenoamigdalectomia. Infecções de repetição amigdalianas, em média, eu coloco em torno de 4, 5 infecções anuais e que sabidamente foram de amigdalite, por exemplo, o paciente tem um desconforto na garganta, ele acha que a amigdalite é uma faringite. Tá. Sabidamente amigdalite e com necessidade de uso de antibioterapia. Seriam 2. Amígdalas assimétricas. Uma amígdala começa a aumentar o que não ocorria. Então, ela fica num tamanho diferenciado uma em relação à outra. Então, a gente tem que... se isso se mantém, se não é um processo infeccioso agudo e se mantém por um período superior a 2 semanas, 3 semanas, você tem que ficar... Vamos olhar, ficar atento. Isso, para afastar patologias oncológicas, inclusive. Uma quarta seria a indicação, o que eu me refiro como indicação social, que são aquelas pessoas que têm, ao alimentar, algumas pessoas têm as amígdalas que nós chamamos de crípticas, cheias de cavernas, que essas cavernas, elas provêm de aderências passadas no contorno da amígdala, oriundas de processos infecciosos repetidos. Então formam traves, diversas traves, viram cavernas por onde o alimento, ao ser ingerido, ele penetra e vai se acumulando, vai sofrendo metabolização das bactérias que fazem parte. Isso, fazem parte. Ocorre uma fermentação e, com o passar do tempo, vai preenchendo toda a cripta. Às vezes você vê só a ponta do iceberg, você vê lá uma pontinha e às vezes o paciente fala, doutor, eu elimino às vezes uns corpúsculos mal cheirosos, fétidos, que me dá náusea. E, invariavelmente, são vários formando ao mesmo tempo. Isso leva o paciente ao quê? A uma halitose crônica e que fica, do ponto de vista social, comprometida a vida dele. É um mau hálito. Ou seja, então aquela pessoa que às vezes teve muita infecção na infância, então a amígdala dela fica alterada e o alimento entra, fica e é fermentado e gera, então, esse problema. Entendi. E a quinta indicação seriam lesões amigdalianas com suspeita de neoplasias, de tumores, ulcerações. Certo. Lá no primeiro bloco que eu tinha perguntado ao doutor Eustáquio, os tipos de infecção são infecções e inflamações. No caso falando aqui das amígdalas, é mais frequente a infecção, a inflamação ou os dois? Existe uma situação chamada faringoamidalite, onde você tem a inflamação da faringe, da orofaringe, aquela que a gente lá vê atrás, lá atrás, e das amígdalas. Essa é a primeira situação. Muitas vezes você pode ter somente a inflamação isolada das amígdalas. Isso tudo a gente identifica quando a gente examina o doente. Uma coisa é o processo inflamatório e a inflamação, que a grande maioria, assim, em torno de 60, entre 50% e 70%, são viróticas.
não tem processo infeccioso associado. Quando há processo infeccioso associado, as amígdalas ficam cheias de placas de pus. Que é diferente, plaquinhas branquinhas isso, mesmo. Diferente dessas massinhas amarelinhas que o Dr. Eustáquio acabou de falar. Então, quando se tem uma dor de garganta, é extremamente importante que se vá ao médico, porque hoje uma grande preocupação nossa é o uso indevido do antibiótico. Você usar um antibiótico para tratar uma inflamação. Primeiro que ele não vai tratar a inflamação. E tem a questão da resistência bacteriana. E hoje a superbactéria, que é aquela bactéria que não tem nenhum antibiótico que cura, ela já existe, ela já é uma realidade. E hoje é uma grande preocupação. E eu estou falando isso no sentido de orientar com a questão da automedicação. Doutor, eu quero aquele comprimidinho de 3, que eu tomo 1 por dia, eu resolvo a minha vida. E às vezes, mesmo ali no pronto-socorro, a gente fazendo o atendimento ao paciente, ele fica querendo que você dê antibiótico para ele. E o caso dele não é de antibiótico. Né? Então você pode ter um processo inflamatório isolado, que normalmente acontece nas faringites viróticas, as faringites alérgicas, que têm que ser consideradas também, os quadros alérgicos, e você tem a infecção que pode vir ou não associada com inflamação. Entendo. Então você tem que diferenciar, porque as estruturas são muito próximas. Tratar a inflamação é diferente de tratar a infecção. A grande preocupação nossa hoje é com o uso inadequado do antibiótico. E excessivo, né? E excessivo e desnecessário. E acaba gerando, então, realmente esse a resistência, aí em algum momento da sua vida que você precisar, você já está resistente a vários antibióticos. Entendi. Então, assim, tem que ser muito criterioso nesse sentido. Já comentou das placas, só para o pessoal de casa saber, porque é muito comum falar, estou com dor de garganta, abre aí, deixa eu ver. E às vezes a mãe mesmo já vê placas brancas nas amígdalas do filho. Isso já é uma indicação de infecção. De infecção. E um detalhe importante é que a infecção ela pode ser virótica ou bacteriana. E às vezes aparecem placas em infecção virótica. Ou seja, o fato de estar a plaquinha branca lá não significa que é um antibiótico. Vai depender do aspecto da placa, vai depender do volume da amígdala, da condição de toxemia, ou seja, o quanto o paciente está comprometido, né, do ponto de vista febril, calafrio, mialgia, artralgia, para você diferenciar um processo de outro. Além do que o curso de um processo infeccioso amigdaliano virótico, ele é autolimitado. Ele tem um tempinho ali, o tempo que ele dura, né? Justamente. Geralmente 7 dias, óbvio, uma semana? É um pouco menos, 6 dias, mais ou menos. Agora, é óbvio que algumas situações o paciente chega, você observa, ele tem um processo viral. Dados importantes para você diferenciar um quadro de outro, infartamento ganglionar. O que significa isso? São áreas de drenagem. Então o paciente fala assim, me deu um caroço, doutor, aqui no pescoço que está doendo muito. Uma das diferenciações é porque na bacteriana, os linfonodos, os gânglios linfáticos, eles são mais bem delimitados e mais dolorosos. Na virótica, eles são mais esparsos e difusamente distribuídos a nível do pescoço. Então, esse é outro dado. É claro, igual o doutor Ronaldo falou assim, às vezes o paciente chega lá e ele quer que você passe pelo antibiótico. Você fala assim, não, seu quadro, a meu ver, parece... Virótico. O curso fala a favor de ser uma virose. Entendo. E muitas das vezes tem envolvimento associado de via aérea superior também. Também. E tem um tipo de amidalite virótica que às vezes os pacientes têm lesões que a gente chama aftoides, semelhantes a aftas, que são extremamente dolorosas. E o paciente associa muito essa intensidade da dor com gravidade, com necessidade de antibiótico. E esse caso não tem indicação nenhuma de antibiótico. Certamente que todo quadro infeccioso tem que ser acompanhado. Então, o correto é que você vá ao médico para ele identificar todas essas características que o Dr. Eustáquio falou
E para ele que faça um diagnóstico, trata. E em 48, 72 horas, se o paciente não melhorou, ele deve retornar ao médico para ser reavaliado. Certo. Um quadro desse, só complementando rapidinho, lógico. é herpangina. Herpangina, que é por um vírus chamado Coxsackie vírus, que dá vesículas. Na ruptura dessas vesículas, no palato, na transição ali, ficam como feridas. se fossem várias aftas. Então é extremamente doloroso. Muito. Uma outra... pode falar, pode complementar, o tratamento é claro. Só sintomático. Só sintomático, não há indicação de antibiótico. Óbvio. Certo. Não, porque a gente está falando aqui, porque a primeira coisa que a mãe procura, às vezes, é o branquinho, né, na amígdala. Às vezes a amígdala está só inchada, vermelha e sem os branquinhos. Quer dizer, o fato de ter as placas ou não ter as placas não indica que é um quadro bacteriano, que é um quadro infeccioso. Quando você tem um cometimento unilateral, por exemplo, provavelmente fala a favor de bactéria. Tá. Uma outra coisa que as pessoas às vezes recorrem, você falar de automedicação, que claro, nunca deve ser feito, mas às vezes aquelas receitas caseiras, o chazinho, o chá com limão e mel, o própolis ou spray de própolis. E daqui a pouco nós vamos ver se isso funciona. Olha lá, a gente está vendo aqui imagem de chazinho. São eficientes, não são eficientes, ajudam ou atrapalham, às vezes mascaram, podem piorar um quadro ou não. Dá tempo de responder agora? Acho que não dá. Não dá, vai ser no próximo bloco. Vamos ver se o própolis adianta, se o chazinho ou o mel. Próximo bloco, a gente continua conversando então sobre a saúde da garganta. A sua está boa? Espero que sim. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, se quiser, acho que dá tempo de aproveitar e ligar para a gente. 3209-0119 é o nosso telefone de contato. E o intervalo é rápido, você sabe. Daqui a pouco a gente já está de volta.